Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor, o nosso Deus. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da nossa escola bíblica, Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Esse é o título da nossa aula. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever. É muito simples, digitando lá no canal do YouTube, paulo.delanhese, você está no nosso canal. Estando no nosso canal, se inscreva, deixa seu comentário, toque o seu sininho. Ou você que irá receber o nosso link, pelo WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, também pode se inscrever. Pode também compartilhar os nossos vídeos com seus amigos e os seus irmãos. Nosso canal está chegando aí à marca de 700 vídeos. Temos várias palestras na área da família, em defesa da fé, mensagens, louvores, congressos e toda semana um resumo da escola bíblica como esse. Quero lembrar vocês que amanhã nós temos também a nossa live às 9 horas pelo nosso Facebook, paulo.delanhese, 9 horas da manhã, é a nossa live da nossa escola bíblica. Amém? Vamos à aula de hoje. Quero deixar alguns versículos para parâmetros da nossa aula, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Romanos 3, 21 e 23, todos pecaram e encontraram-se longe de Deus. Isaías 59, 1, 2, os pecados nos afastam de Deus e impede as nossas orações. Tiago 1, 15, a consequência do pecado é a morte. E Romanos 11, 30, 32, a compaixão divina alcança toda a humanidade. Romanos 3, 24, 26, fomos alcançados pelo favor imerecido de nosso Deus. E Mateus 5, 13 e 16, resgatado por Cristo, devemos ser sal da terra e luz do mundo. Efésios 2, 4, 5, nos diz assim o nosso textual: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Nossa verdade prática diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Nosso texto de aula de base é Efésios 2, 1 ao 10, que nos diz assim a palavra de Deus: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, mas desejosos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vemos que aqui o apóstolo Paulo destaca várias vezes que nós fomos salvos pela graça, que nós não tivemos que pagar nada, tudo
vem de Cristo, nosso Senhor. Então a nossa salvação, ela foi garantida pelo Senhor na cruz do Calvário, sem que eu e você tenha que pagar nada, apenas reconhecer este belo sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Não precisa subir a escada de joelho, não precisa fazer promessa, não precisa se cortar, se martirizar como algumas religiões fazem, não precisa de intercessão aos mortos, não precisa de purgatório, nada. Tudo foi pago pelo nosso Senhor. A única coisa, como eu disse, é reconhecermos este grande amor de Deus que deu o seu Filho único para morrer em nosso lugar e aceitá-lo e seguir os seus passos. A palavra de Deus revela que fomos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina. Por ela, fomos perdoados e salvos da condenação eterna. Assim, em Cristo Jesus, recebemos o direito à vida eterna. Nesta presente lição, vamos aprender os relevantes aspectos doutrinários que estão revelados em Efésios 2:1-10. Ou seja, nessa seção da epístola, o apóstolo Paulo amplia o conceito de libertação do pecado, descrevendo-o como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, ao fim de que nossa nova criatura em Jesus desfrute de uma vida com Salvador. Ou seja, Paulo está nos enfatizando, nesta aula de número 5, que o conceito de libertação do pecado é descrito como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos. Ou seja, não merecíamos, não tínhamos direito, mas Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, deu o seu Filho unigênito para que morresse na cruz do Calvário e eu e você pudéssemos alcançar esta tão grande salvação. Glórias a Deus por isso. A presente lição da seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que ele desfrutasse de uma nova vida em Cristo. Toda hora, o apóstolo Paulo destaca que é um favor imerecido e que é de graça, porque realmente é de graça. Tópico 1. Antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, estávamos mortos em ofensas e pecados, e éramos por natureza filhos da ira de Deus. Efésios 2:1-3. Estávamos mortos. Não era morte física, não era o corpo físico, mas separados de Deus, longe de Deus. Porque o pecado, como diz o profeta Isaías no capítulo 59, versículo 2, é o que faz separação do homem e da mulher de Deus. Não tínhamos direito ao trono da graça, não tínhamos direito da salvação, não tínhamos direito de falarmos com Deus. Por isso o sacerdote era o único que falava com Deus. O homem não ousava chegar à presença de Deus. Toda vez que ele queria saber algo de Deus, ele tinha que procurar o sacerdote do templo para confessar os seus pecados e pedir perdão, porque diante de Deus merecíamos a morte. Mas com Jesus vindo e morrendo na cruz do Calvário, ele não só perdoa os nossos pecados, como nos dá acesso novamente a Deus. O templo, a arca, o santo dos santos, que havia separação para que nenhum homem visse, que se visse morresse dentro ali daquela arca que tinha, rasgou-se o véu quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário e disse: está consumado. Aquele véu rasgou, e isto significa nada menos, nada mais do que agora eu, pastor Paulo, e você que me ouve, temos acesso a Deus. Hoje podemos ir diretamente a Deus.
Hoje podemos dobrar o joelho na nossa casa, podemos dobrar o joelho em qualquer lugar que quisermos e Deus nos ouve dos céus. Hoje não precisamos mais do sacerdote, não precisamos mais de ninguém para chegar diante de Deus para falar conosco. Não estou dizendo, abrindo aspas, que não precisamos da oração de um dos outros. Todos nós precisamos da oração de um dos outros, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas eu também posso dobrar o meu joelho e falar com Deus, porque o véu do templo rasgou, né? O acesso a Deus está livre para mim e para você pelo sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. Nossa condição anterior e nos vivificou estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego, parapitoma, tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. Ou seja, eu me deliberei e, por vontade própria, parti a cometer delitos e pecados. É um passo em falso. O termo para pecado é armartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo, né? Para quem já participou de campeonato de tiro, sabe muito bem o que é errar o alvo. E cometer o pecado é exatamente isso, é errar o alvo. O qual descreve como aquele que errou o alvo. Ou seja, que saiu, em outras palavras, fora da direção daquilo que Deus projetou para nós. Em vista disso, o homem, sua natureza decaída e diagnosticada como morto, Efésios 2:1, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2, como já dissemos, e Tiago capítulo 1, versículo 15. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. 1 Timóteo 5:6. Ou seja, são pessoas ambulantes que andam pelo mundo nos seus pecados, nas suas imundícias, na prostituição, no homossexualismo, no alcoolismo, nas drogas, no crime. Pensam que estão vivos, mas estão mortos, porque estão separados de Deus. Porque se tem uma coisa que Deus não suporta, é exatamente o pecado. Deus, ele ama o pecador, mas amar o pecador nada tem a ver com aceitar o pecado. Então, as pessoas do mundo estão mortas quando não estão em Cristo. É por isso que Paulo diz que nós também estávamos mortos, mas fomos vivificados em Cristo, vivemos em Cristo. O homem e a mulher só podem estar vivos se estiver em Cristo, senão são apenas mortos-vivos, são cadáveres ambulantes que irão para o inferno se não reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Efésios 2, versículo 2, parte A. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Andávamos, vivíamos em pecado, porque hoje não mais. Hoje estamos em Cristo e somos nova criatura e fomos lavados e remidos pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. Mas vamos definir melhor o termo andaste, segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano
da época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira, Efésios 4, 22, 32, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo, Romanos 12, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que nós, cristãos, não podemos tomar a forma do mundo. Não podemos voltar a andar aos velhos rudimentos de qual andávamos antes, quando não conhecíamos a Cristo. O andaste segundo o principado da potestade do ar, ou seja, andávamos segundo o que o mundo determinava, que o inimigo da nossa alma, que o diabo determinava. Isso não podemos de forma alguma voltar a praticar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. João 12, 31. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. 2 Coríntios 4, versículo 4. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Efésios 6, 12. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou a Cristo acima de todos eles. Efésios 1, 21. Mas, para quem está em Cristo, quem não está em Cristo é uma marionete, um fantoche na mão do diabo. Por isso o mundo está no que está. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos antes. Efésios 2, 3. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Gênesis 5. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos, a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, ou seja, estávamos condenados. Isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição antes de Cristo, 4:18. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos da adoção, Efésios 1, 5. Então, quem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Vivificados pela graça, tópico 2. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça, né? Então foi pela graça de Deus que fomos alcançados e salvos em Cristo Jesus. Não é porque sou bonzinho, bonitinho, né? Não é porque eu sou privilegiado, não. É unicamente pela misericórdia e graça do Senhor. Isto é para com todos os homens e todas as mulheres. Todo o mundo precisa de Cristo no Calvário. Ninguém chegará ao céu sem passar pela salvação em Cristo Jesus. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Efésios 2:3, Paulo passa a descrever agora os atos divinos de amor e de misericórdia, que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma nova conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, Efésios 2:4, ou seja, o ato de misericórdia de Deus implica compaixão e simpatia para com os indignos, Romanos 11:30-32, pois éramos indignos desse amor, desta graça, dessa salvação, não merecíamos. Inclusive, a cruz é minha e sua, não é de Cristo. A cruz era de Barrabás, a cruz era nossa, mas ele tomou a cédula do pecado que era contra nós e morreu naquela cruz. A carta aos Efésios
ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, em Efésios 1:7, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundantemente em misericórdia, pois dá o seu Filho, amado Jesus, para morrer em nosso lugar. Quer misericórdia maior do que essa? Eu sou pai. Você é pai, você é mãe. Eu não teria coragem de dar o meu filho, minha filha. Você teria? Mas Deus teve de dar por mim e por você. É essa riquíssima misericórdia, ela procede de seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. João 3:16, 1 João 4:9. Então, o muito amor de Deus foi o que nos alcançou para nos resgatar do pecado, da mentira, do diabo. Vivificados por sua graça, descrevendo as dátivas divinamente concedida aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Efésios 2:5, parte A. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2:5b. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. João 3:3. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu a vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Efésios 2:8, 9. Estávamos mortos, mas agora em Cristo não estamos mais mortos. Estamos vivos para a glória de Deus, exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 2:6. Observe que a palavra justamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. 1 Coríntios 15:3, 8, 20 e 25. Seremos semelhante a ele. Olha o privilégio para mim e para você, que aceitamos a Cristo. Iremos morar no céu, deixaremos este mundo que tanto nos aflige, receberemos galardões, estaremos livres do pecado, estaremos livres da morte e para todos sempre estaremos com o Senhor, adorando o Senhor. Que coisa gloriosa! Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Efésios 2:7. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido. A palavra imerecido volta a destacar, porque não merecemos. O nosso subsídio teológico diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Crer no Filho de Deus leva à vida eterna. João 3,16. Sem fé não poderemos agradar a Deus. Hebreus 11:6. A fé, portanto, é a atitude da nossa dependência, confidente e obediente a Deus e a sua fidelidade. Essa fé nos caracteriza como filhos de Deus, fiel e o nosso sangue espiritual. Colossenses 2:20. Então, somos salvos, somos transformados, somos nova criatura e recebemos agora, as dátivas, maravilhas oferecidas por Deus. Pode-se argumentar que a fé salvífica é um dom de Deus, até mesmo dizer que a presença de anseios religiosos, inclusive entre os pagãos, nada tem a ver com a presença e o exercício da fé. A maioria dos evangelhos, no entanto, afirma semelhantes anseios, universalmente presentes, constituem-se evidências favoráveis à existência de um Deus a quem se dirige. Seria tais anseios inválidos em si mesmo? A parte da atividade divina direta, o que o autor está dizendo? Que mesmo
nas religiões pagãs, eles buscam Deus, mesmo que esse Deus não se manifeste, mesmo que esse Deus não fale com eles, pois é de barro, prata, gesso, madeira, né? Não tem boca para falar, ainda que tenha o desenho da boca, não vê, não ouve, não enxerga, não apalpa, não anda, mas eles estão buscando um Deus, porque é fé, ainda que seja uma fé morta, diferente da nossa fé, porque o nosso Deus nos ouve e fala conosco. A salvação não vem das obras. Em Efésios 2, 8, 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Como eu sempre digo, volto a repetir, não faço obras para ser salvo, faço obras porque sou salvo. Esse é o lema do verdadeiro cristão. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a liberdade da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, 1 e 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte. É a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Hebreus 2, 15, 2 Coríntios 5, 19. A palavra graça e a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Romanos 3, 24. Ela mostra que a iniciativa para tomar possível a salvação veio da parte de Deus e por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Romanos 11, 6. Então a graça, o amor, né, imerecido, o favor imerecido, a salvação, né, nos chama para a presença de Deus, né? Nos coloca na presença de Deus e deixamos de ser filhos da ira para sermos filhos de Deus. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. João 7, 17. Muitos têm resistido à graça. Muitos têm sido chamados à salvação. Muitos têm sido beneficiados pelo Calvário. Mas, no decorrer da vida, é como aquela semente que cai entre os espinhos, entre os pedregais, e aonde havia pouca terra. E o que acontece? Morre. Mas aqueles que caem na boa terra, ele produz. Então, o homem e a mulher podem resistir ao Senhor, pode resistir à salvação, pode resistir à graça. Mas uma coisa tem que ficar claro: Deus não lança ninguém no inferno. Deus nos chama à salvação. Só que somos nós que decidimos se queremos ser salvos ou não. Somos nós que decidimos se vamos para o céu ou para o inferno. Nunca poderemos colocar na conta de Deus a falta de amor que condena homens ou mulheres ao inferno. Porque essa nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Só que quem decide se vai ser salvo ou não é eu e você, com as nossas escolhas e com as nossas atitudes. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. É a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos salvação. Obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira é a expressão: isso não vem de vós. Efésios 2:8b. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. Segunda, ratifica que a salvação
não vem de obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações incluem a possibilidade de alguém salvo por esforço pessoal. Então, todo que for ato de salvação é de graça por Deus. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criadas em Cristo para as boas obras, Efésios 2:10. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram, 2 Coríntios 5:17. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras má, Efésios 2:3, agora por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação, Efésios 2:10, parte C. Então agora nós andamos não por vista, não pelo curso do nosso mundo, mas andamos por Cristo. Conclusão: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato de amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação não foi concedida independentemente de nossas obras. A partir da salvação passamos a praticar boas obras, que glorifica a Deus nosso Pai. Mateus 5:16. Nenhuma medida de esforço próprio ou de devoção religiosa pode realizar o que está descrito acima. Ou seja, nenhum esforço próprio do homem e da mulher pode garantir a salvação. Dar esmola, subir a escada de joelho, fazer penitências, nada disso garante salvação, porque a salvação é unicamente de graça, oferecida por Cristo. Eu e você não precisamos fazer nada, apenas reconhecer esse sacrifício, aceitar a Cristo e ser obediente à sua palavra. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A ação da graça de Deus está centrada em seu Filho, sua morte, ressurreição e entronização no céu como Senhor. Em relação à demonstração de sua graça, primeiramente vem o chamado ao arrependimento e a fé. É Atos 2:38. Através dessa convocação, o Espírito Santo torna a pessoa capaz de responder à graça de Deus através da fé. Aqueles que por meio da fé respondem ao Senhor Jesus Cristo são vivificados juntamente com Cristo. Efésios 2:5. São regenerados ou nascidos de novo por obra do Espírito Santo. João 3:8. São ressuscitados e assentados com Cristo no reino celestial e continuam a receber a graça por meio da união com Ele, que é a fonte de poder. Isto os torna capazes de resistir ao pecado e de viver de acordo com o Espírito Santo. Romanos 8:13-14. Os crentes então passam a servir a Deus e praticar boas obras. Efésios 2:10, 2 Coríntios 9:8, por causa da graça que opera em cada um. 1 Coríntios 15:10. Então, isso é o que acontece ao homem e à mulher que entrega a sua vida a Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula. Lembrando, toda semana estamos aqui no nosso canal do YouTube com o nosso resumo, aula. Enquanto os nossos templos estiverem fechados, todo domingo, 9 horas da manhã, pelo nosso Facebook, paulo.delanhes, estamos lá com a nossa aula da Escola Bíblica. Nos acompanhe, deixe seu comentário e compartilhe os nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal. Amém?